Olá, começa agora mais um Conexão Alagoas, a sua revista eletrônica com muito jornalismo, documentários, inovação, tecnologia, saúde, educação e muito mais. E no programa de hoje eu recebo com muito prazer o advogado Francisco Vasco, ele que é especialista numa área de interesse de todos, que é o direito condominial. Doutor Francisco, muito obrigado pela gentileza da sua presença. O senhor preside a Comissão de Direito Condominial da OAB e tem outras atividades, né? Seja muito bem-vindo. Olá, Mauro. Prazer, satisfação receber esse convite para novamente estar aqui conversando contigo sobre a minha área de trabalho, principalmente o direito condominial. E, de fato, eu fui até recentemente reconduzido para a presidência da Comissão de Direito Condominial, né, a convite do nosso querido amigo Wagner Paes, atual presidente. Estamos aí nessa incumbência de levar um pouquinho mais do direito para a sociedade, não só para os advogados, mas também para a sociedade, que o papel da OAB nesse momento é fundamental para disseminar essas matérias. Doutor Francisco, quando a gente olha para a expansão da sociedade, né, dá para ver claramente que a tua área está em franca expansão, né, até em função do desenvolvimento mesmo das cidades, né? Não só do desenvolvimento, mas também tem um ponto crucial. A partir da pandemia, o direito condominial alavancou-se de uma maneira sensacional, principalmente pelo momento em que se viveu, onde as pessoas estavam guardadas em suas casas, em seus condomínios, né, nos edifícios, e passaram-se a se criar situações que precisavam ali de uma mediação, de uma atuação jurídica, né, frequentar as áreas comuns, uso de máscaras, que foi muito questionado, e de fato vem sendo também, ao longo dos anos, fruto de um avanço pela própria construção civil, né, que vem avançando cada vez mais, e os condomínios hoje devem ser tratados como verdadeiras empresas, porque elas gerenciam, têm orçamentos, dependendo do empreendimento, orçamentos gigantes, e que precisam ali ter uma atuação jurídica. O ideal é que cada condomínio tenha o seu próprio jurídico, para que ele tome a melhor posição e a melhor decisão jurídica possível. Antes de entrar nos detalhes dessa área que é tão fascinante, eu queria contar um pouquinho a tua história. Eu sempre gosto de humanizar a história dos entrevistados que visitam aqui o Conexão Alagoas. Como é que foi a tua escolha pelo direito? Eu costumo dizer que a minha história de vida era muito galgada no acaso. Eu nunca tive a pretensão de ser advogado, mas a partir do momento que eu fiz o curso e me estabeleci na profissão, eu não vejo mais fazendo outra coisa que não seja a atuação no direito, né? E de lá para cá, a partir de 2007, quando eu peguei a minha carteirinha, já tem um certo tempo, a gente vem galgando profissionalmente alguns degraus, né? E no dia a dia, com alguns cargos, algumas funções que a gente vem sendo nomeada, né? A gente, de certa forma, ganha um destaque na sociedade, na advocacia, mas a gente sabe muito bem do nosso papel, né, diante dos nossos clientes, e também daqueles que não são clientes, mas que de certa forma estão ali para receber um tipo de mensagem, principalmente quem está na área, quem está atuando no universo dos condomínios, os síndicos, os conselheiros, os prestadores de serviços e os próprios condôminos, que acabam sendo o destinatário final do nosso exercício. Na tua família tem mais alguém nessa área, na área do direito? Do direito até tem, mas direito condominial eu acabei sendo pioneiro, né? Tem alguns colegas, mais familiares diretos não, mas tem muita gente boa na área, né? Eu costumo dizer que Alagoas tem crescido bastante nas referências. Existem alguns amigos, alguns colegas que se destacam nacionalmente, inclusive, e eu digo que o nosso estado está muito bem servido de profissionais. E em que momento que você olhou e disse, puxa, eu vou por esse caminho, pelo caminho do direito condominial? Olha, por volta de 2016, 2017, logo que formamos o escritório na sociedade, eu, por um acaso, e aí eu sempre trago essa reflexão, nós conseguimos fechar com um grande condomínio aqui de Alagoas e que serviu como uma grande escola de aprendizado, onde ali no dia a dia nós fomos nos debruçando sobre o direito condominial. Eu atuava em outras áreas, direito de família, por exemplo, né, que não tem nada a ver com o direito condominial. E aí, a partir desse crescimento, desse aprendizado com esse grande condomínio, nós fomos conquistando outros espaços, né, e de lá para cá conseguimos, de certa forma, aumentar o número de clientela. A partir desse momento, que foi em 2016, 2017, galgando esse espaço
né? E não tem como mais voltar atrás, né? A partir do momento que você conquista um certo espaço, tem que se manter nele. E por que que esse condomínio decidiu contratar vocês? Como é que foi essa negociação? Eu imagino que isso esteja muito fresco ainda na tua memória, né? Nós tínhamos o nosso escritório era nesse condomínio, é um condomínio misto, né, comercial e residencial, e nós fomos procurados pelo síndico na época, que estava interessado numa assessoria jurídica. Nós não tínhamos ainda a pecha de escritório especializado, mas como tudo no direito, você tem que estudar e buscar os desafios, enfrentar cada um desses desafios que são apresentados, e foi dessa forma. Nós decidimos acolher aquele desafio para, de alguma forma, lá na frente, como hoje já estabelecido, né, ter isso como um grande foco de vida. Doutor Francisco, me diz com sinceridade, quem segue nessa área gosta de dor de cabeça? Porque quando a gente fala das relações entre os condôminos, entre inquilino, proprietário, tem dor de cabeça, né? Só tem dor de cabeça. A minha esposa, ela costuma dizer que ela não tem estômago para participar de assembleias. Eita, eu digo que eu sou justamente o contrário. Talvez por isso que eu me dei bem nesses momentos. Eu sei que existem momentos nas assembleias, principalmente, em que o jurídico é cobrado, né, como o síndico ou outras pessoas da gestão, mas a gente precisa ter muita calma, muita paciência e se posicionar, não deixar ser levado por alguns questionamentos, por algumas provocações. Isso acontece, né, até com certa frequência, mas o nosso papel é esse, é passar um posicionamento muito bem educado, de maneira firme, porque nós estamos ali prestando um serviço, não somos funcionários do condomínio, né, nós prestamos um serviço e temos liberdade de opinião. A partir do momento que eu elaboro um parecer, cabe ao síndico seguir ou não. Mas o meu parecer está estabelecido e eu não sou obrigado a seguir a mesma opinião dele. Obviamente que em algum momento a opinião ela será idêntica, mas nem sempre. E não é por isso que a gente tem que baixar a cabeça. E o momento das assembleias, eu costumo dizer, Mauro, que é o momento em que a gente ou perde ou mantém um contrato. Porque é o momento que você precisa demonstrar conhecimento, tranquilidade e muita calma para os debates que se apresentam. Sabe o que eu acho muito interessante, até quero dividir isso com os nossos telespectadores, é o fato de que o direito condominial, ele é muito profundo e me parece que em algum momento ele se interliga com outras áreas, né, do direito, e elas acabam se encontrando no momento que você falou tudo, da assembleia, do parecer, que entra tudo ali, né? Não só do direito, também existem outras áreas. Do direito nós temos como citar, o direito imobiliário está diretamente interligado com o direito condominial. O direito tributário, previdenciário, porque Exato. você tem prestadores, você tem funcionários trabalhando no condomínio, carteira assinada, então você tem que ter esse conhecimento também. E também situações que levam a conhecimentos, não que eu vou me especializar nisso, até porque eu sempre recorro a profissionais que tenham essa especialização. Engenheiros, por exemplo, né? Arquitetos, que estão ali para prestar uma ajuda, uma colaboração ao condomínio. Ainda mais hoje em dia, por exemplo, um tema tão difundido que tem se apresentado, que é a instalação de recarregadores elétricos para os veículos elétricos nos condomínios. O condomínio está sempre acompanhando a evolução da nossa sociedade, né? Realmente é muito interessante. Vamos falar um pouquinho de dor de cabeça, então, nessa área? Queria saber o que mais acontece com mais recorrência, com mais frequência lá no teu dia a dia, no escritório? Olha, Mauro, essa pergunta é muito boa porque aparece de tudo, né? Desde as situações mais simples, que mesmo simples elas acabam trazendo uma certa dor de cabeça, às mais complexas. Nós temos situações que vão de prostituição, de consumo de drogas, infelizmente de suicídio, né? Já nos deparamos com esse tipo de situação, desvios de dinheiro por parte quase sempre de alguns síndicos, né? E outras situações como o crime de stalking, que é a perseguição que o condômino pratica contra alguém da gestão, principalmente o síndico, violência doméstica, também a gente se depara com bastante frequência, além de outras situações, porque viver em condomínio é um problema. Nem todos que estão ali naquela coletividade conseguem se adaptar, né? E ao invés de procurar um outro lugar, ele prefere continuar naquele ambiente, praticando irregularidades, infrações à convenção, ao regimento interno. Eu vou fazer uma pergunta agora, que eu acho importante, essa é uma dúvida frequente de muita gente que acompanha o nosso trabalho aqui.
Qual é o peso do regimento interno na balança quando a gente coloca o regimento interno e as leis? Em algum momento ele pode ser superior ou não? Não. Na verdade, existe um escalonamento em que a gente, de maneira assim, bem resumida, nós temos a Constituição Federal, posteriormente o Código Civil, e aí antes do regimento interno nós temos a Convenção dos Condomínios. E se a gente tratar de associação de moradores, nós temos o Estatuto, né, que ele se equivale à Convenção. E aí a Convenção e o regimento devem obedecer aos regramentos do Código Civil. Tanto é que quase sempre eles reproduzem fielmente os artigos que estão no Código Civil em relação à administração do condomínio, forma de eleição, né, constituição do Conselho Fiscal, direitos e deveres dos condôminos, né, e obviamente que a Convenção ela vai reproduzir essas normas, mas ela tem uma certa liberdade, assim como o regimento interno, de criar outras situações que não conflitem com essas normas federais. Muito bem, vou fazer o seguinte, doutor Francisco, eu vou fazer uma pausa para um rápido intervalo e a gente volta já já para falar de direito condominial com o doutor Francisco Vasco, ele que é presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Seccional Alagoas e tem feito um trabalho brilhante aqui no nosso estado. Eu volto em instantes.